Olá, como vai? Aqui é Fausto Zambujo Machado, do site Café com o Doutor. E hoje nós vamos continuar falando sobre a doença de Alzheimer. E a ênfase hoje vai ser na alimentação que a gente deve ter, pensando no cérebro, mas baseado no protocolo RECODE que a gente falou anteriormente. Então, a gente pode chamar essa dieta da mente. Prerrogativa principal, a produção de cetose, ou seja, acostumar o corpo a produzir a sua energia para o cérebro, diminuindo o consumo de carboidratos e aumentando a digestão de gorduras. Então, a dieta cetogênica é a preconizada pelo protocolo RECODE. E o que é a dieta cetogênica? Como eu falei, a digestão das gorduras vai ser alcançada produzindo o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Então, quando você começa a diminuir o consumo de carboidratos simples, você começa a diminuir seus níveis de glicemia, os níveis de insulina. Isso obriga o corpo a usar os seus estoques de gordura. Então, a cetose ou a dieta cetogênica também é importante, por exemplo, na perda de peso, sendo que o excesso de peso é uma das causas de déficit cognitivo. Então, a cetogênese é usar a digestão de gorduras ao invés de preferencialmente em relação aos carboidratos. Então, na medida do possível, uma dieta cetogênica deve ser diminuída ou abolida, evitada o uso de carboidratos simples, principalmente à base de amido. Então, eu colocaria ali a batata, o arroz, a mandioca. Por exemplo, a batata doce é um amido bom, mas em pequena quantidade. Por exemplo, açúcares simples, adoçar as coisas com açúcar simples, refrigerante, suco adoçado à base de frutose. Todos esses alimentos deveriam ser abolidos ou reduzidos a um máximo para induzir a cetose e o corpo usar as gorduras como metabolismo. Também faz parte da dieta cetogênica o jejum de 12 horas, sendo que naqueles pacientes com genótipo, né, ApoE4, que é um fator predisponente para a doença de Alzheimer, o autor preconiza até 16 horas, de 14 a 16 horas de jejum. Mas, de forma geral, 12 horas de jejum já induz cetose nesses pacientes. E a cetose é importante por quê? Porque ela promove a autofagia e a renovação celular, e a redução dos níveis de glicemia e a digestão das gorduras leva ao 25-hidroxibutirato, que no cérebro ele tem uma função muito importante, que é a produção do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Como a gente sabe, 70% do nosso cérebro é gordura. Então, nós precisamos acostumar o corpo a digerir mais gordura e menos carboidrato. E quando o paciente quebra o jejum pela manhã, ele pode quebrar geralmente com uma gordura. Então, tem o óleo de triglicerídeo de cadeia média em cápsula, ou mesmo o óleo de coco. Então, toma um café com um óleo de coco sem açúcar. E pela manhã, toma um copo de água com limão, misturado com limão, porque ele ajuda a desintoxicar o corpo. Então, Cetoflex 12-3, o 12 quer dizer essas 12 horas de jejum, e 3, que o período da última refeição, vamos dizer assim, deve ser no mínimo 3 horas antes de dormir. Então, 3 horas
sem alimento nenhum para poder dormir. Isso também vai induzir o que? A cetose, né? Uma característica que pode acontecer nesses pacientes que estão acostumados a ter sua digestão à base de carboidrato é sentir uma certa letargia, um cansaço, né? Porque o corpo está se adaptando a digerir mais gordura e menos carboidrato. E como é que a gente pode medir? Seria importante, quem puder, comprar um aparelho que chama para ver a cetonemia. E os valores vai de 0,5 a 4 milimol de beta-hidroxibutirato. Então, se quem puder comprar o aparelho, né, para ver a cetonemia, para ver os níveis de cetose no sangue. É como se fosse um aparelhinho de glicose. Continuando, como eu falei, o consumo de carboidratos simples deve ser baixo. O carboidrato deve vir principalmente de hortaliças, de vegetais, de preferência orgânico, criado numa fazenda próxima, com uma água limpa, sem agrotóxico, o mínimo possível, né? Ou com meios sustentáveis e naturais. E o importante é que seja colorida, variedade, né? Desde o verde escuro, o laranjado, o amarelo, o vermelho, enfim, as cores do arco-íris no prato. Essa deve ser a base da alimentação para uma boa dieta para a mente. Sem falar que as hortaliças são ricas em fibras, ajuda na diminuição da absorção da glicose. Então, por exemplo, se for fazer um suco, era bom colocar uma couve, para aumentar a fibra e diminuir a absorção de glicose. As hortaliças em geral ajudam vamos dizer assim, nas bactérias boas intestinais, que são as bifidobactérias e os lactobacilos. A carne deve ser em pouca quantidade, 1 grama por quilo. Vamos dizer, uma pessoa de 90 quilos, um bife de 90 gramas de carne está bom por dia. Pode ser usado peixe, tem que tomar cuidado com os peixes grandes e predadores, que é o atum, o tubarão, peixe-espada, por causa dos níveis de mercúrio que são neurotóxicos, né? São toxinas cerebrais. E dá preferência por peixes marinhos pequenos. Os mais conhecidos para nós é a sardinha, o salmão e a anchova. Por exemplo, mas se você quiser comer uma carne de origem animal, um boi, também a quantidade é pouca, né, como a gente falou, mas é importante a carne por causa principalmente dos estoques de ferro. A proteína de origem animal é bom para a estrutura muscular de animais criados em pasto, por exemplo, um boi que come grama verde, que seja criado de forma natural, sem hormônio, preferência sem vacina. Outra prerrogativa de uma alimentação para a mente, né, que para a saúde cognitiva, é evitar o consumo de glúten e laticínios, ou seja, farinha branca e produtos derivados do leite. Por quê? Principalmente para prevenir a síndrome do intestino permeável. Por exemplo, tanto o glúten quanto o leite, a caseína do leite e o glúten da farinha branca, elas agem como inflamatórios da barreira gastrointestinal, aumentando as fendas e podendo atravessar o quê? Mais toxinas pelo intestino permeável. Nós vamos dar uma ênfase depois, tanto para a questão do glúten, como que é uma das piores alimentações aí, quando a gente pensa em comprometimento cognitivo, e também vamos falar a parte sobre a permeabilidade intestinal exagerada. Continuando, pensando em frutas, as frutas que a gente vai dar ênfase são as frutas com bastante gordura, frutas menos doces, por exemplo, as berries, as blueberries, as cranberries, as
blackberries, que é a nossa amora. E as principais a gente pontua aí o limão, o tomate e o abacate. Evitar o triângulo das bermudas das comidas, que a gente lembra do lanche, do burger, que é o que? Carboidrato simples, com pouca fibra e gordura. Isso aumenta demais a absorção dos carboidratos, aumentando demais a glicemia, aumentando a insulinemia, a resistência à insulina, a inflamação, a neuroinflamação. Também a gordura até boa, mas nesse contexto aí, aumentando os níveis glicêmicos, seria um problema. Então evitar aí o triângulo das bermudas das comidas. E sem falar no glúten aí, né, do pão. Então esses lanches aí é um problema. Retornando às hortaliças, eu vou colocar algumas hortaliças que dão suporte para as bactérias boas, que são as bifidobactérias e os lactobacilos, e elas ajudam a prevenir essa síndrome do intestino permeável. Então eu vou citar algumas aqui: o coentro, couve, a couve-flor, o brócolis, o repolho, o nabo, o rabanete, o agrião, a rúcula, o abacate. Então essas são importantes hortaliças porque elas atuam também no processo de desintoxicação do fígado e do rim, tirando substâncias aí que são negativas. Como eu falei, os pesticidas, os herbicidas podem ser um problema nos alimentos, principalmente porque são ricos em bisfenol A. E você vê, a gente está passando por esse problema aqui, água contaminada com metal pesado. Então, na medida do possível, a gente precisa de uma água filtrada, com filtro de carvão ativado e purificada, né? Então é importante que essas hortaliças sejam cultivadas de forma orgânica por produtores locais. Continuando, pensando nas gorduras saudáveis, o abacate é uma fruta rica em gordura saudável. Também citamos aí o azeite, que a gente deve ter um uso permissível aí nas saladas, faz parte da dieta do Mediterrâneo, é importante ter na nossa dieta. O óleo de coco, como eu coloquei, 3 colheres por dia. Tem que tomar cuidado, se tiver diarreia tem que diminuir a dose. Continuando, pensando em fonte de proteína, os ovos também é um super alimento, deve estar... Quando a gente não usar a carne, a gente pode usar os ovos. E continuando, seria bom na nossa alimentação fazer o uso de alimentos que têm bactérias vivas, né, do gênero Lactobacillus e Bifidobacterias, que são alimentos probióticos. Eu colocaria os alimentos em conserva, que são fermentados, por exemplo, picles, dos mais velhos, picles de cenoura, de pepino, de beterraba, e também tem um picles muito conhecido que é o chucrute, que é a comida fermentada da couve. E daí eu coloco ainda o quinche e o kombucha, são ricos em probióticos, que são bactérias boas. E também seria importante oferecer alimentos ricos em prebióticos, ou seja, alimentos para as bactérias boas, para as bactérias. E aí o alho poró, a cebola, o dente de leão e a alcachofra. Então, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Num próximo momento a gente vai falar principalmente da necessidade do controle rigoroso da glicose, tem tudo a ver com o tema de hoje da alimentação. E se puder, deixe o joinha aí. Se tiver algum comentário, uma pergunta, deixe na área de comentários e a gente te espera no nosso próximo encontro. Muito obrigado.